bem-vindo ao nosso podcast hoje em Gestão Inteligente. Vamos falar sobre isso e não só isso, muitos outros assuntos. Mas antes de começar e dizer quem são as fantásticas convidadas que estão aqui comigo hoje, eu quero que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um monte de pessoas que eu tenho certeza que vai chegar para alguém que precisa e se inscreva no nosso canal, né? Porque você sabe que a hora de fazer isso é agora. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio 3 mulheres assim fantásticas, maravilhosas, com histórias surreais, incríveis e que vai trazer muito conhecimento e agregar informações para vocês. Bom, eu quero cumprimentá-las, né? A doutora Maria Helena Taranto Joia, a nossa delegada, que está aí na frente do projeto da Delegacia das Mulheres de Campinas, coordenadora das delegacias, né, da mulher aqui da região, em algumas cidades. Isso. Seja muito bem-vinda, querida, aqui no nosso espaço. Agradeço muito o convite. À vontade. É uma honra, viu? O convite, estar aqui participando em nome da Polícia Civil. Agradeço demais. Eu que agradeço a presença. Oportunidade. E nós recebemos também essa mulher, assim, fantástica, Neuza Monteiro, que é engenheira de superfície, especialista em mestre em engenharia mecânica, que já recebeu prêmios internacionais como uma representante de mulher de capacidade autêntica na nossa cidade de Campinas. Neuza, obrigada pela sua presença aqui. Por ser esse canal, né, de ligação entre essas mulheres fantásticas aqui. Quero te agradecer por fazer parte desse movimento. Eu que agradeço a oportunidade e de poder estar contribuindo, né, com as pessoas e ter essa facilidade que Deus permite de estar fazendo essa conexão com todas vocês. Ai, que legal. Olha, eu vou falar para vocês, a gente tem aqui uma figura internacional. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Sandra. A Sandra, que é assistente social e que há 40 anos mora aí fora do país, nos Estados Unidos. E hoje ela vai trazer um pouquinho, agregar um pouquinho aqui a nossa conversa nessas experiências que a gente vem tendo aí ao longo dessa jornada. E 40 anos é história, hein? É história. Tem história aí, né, Sandra? É. Obrigada pela sua presença e disponibilidade pelo aqui, convite. viu? De estar aqui. E vamos começar aqui, né, o nosso bate-papo. Gente, olha, se eu fosse você, eu já pegava aí uma caneta e um papel e anotava, porque vai ter insights aqui fantásticos. Então, não perca a oportunidade de aprendizado. Porque todas as vezes que você senta diante de pessoas que têm um conhecimento além do seu, é uma forma de aprendizado. Então, essa é a minha dica para vocês hoje, porque eu já estou aqui, ó, pronta para anotar tudo que essas mulheres vão falar aqui hoje para a gente. Então, vamos começar aqui, né? Abrindo, eu queria que a doutora Maria Helena falasse um pouquinho e depois a gente vai trazendo para cada uma de vocês aqui, né? Doutora Maria Helena, essa história de trabalhar com mulheres, defender mulheres, proteção à vida, não só de mulheres, como das crianças, que é o seu trabalho hoje, que é fantástico e de referência há 30 anos você vem fazendo isso de forma, assim, excepcional. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como surgiu esse desejo de trabalhar na polícia, de estar à frente dessa jornada? Eu acredito em missão, Elis. Eu acho que é uma missão, é uma vocação que vai falando cada vez mais alto, né? Então, o que começou com o direito penal, né? Aquela matéria que a gente se apaixona nos bancos da faculdade, depois foi se tornando uma vontade de prestar um concurso para delegada e trabalhar nessa ajuda às pessoas, né? Então, inicialmente, não foi só direcionado para trabalhar com as mulheres, né? Eu prestei o concurso para delegada para entender essas causas sociais, para ajudar nessas causas sociais, né? Mas depois a questão da mulher ela foi se tornando cada vez mais forte, né? Então a gente vai entendendo como uma missão e uma vocação realmente. E aquilo no dia a dia vai crescendo, né? Então assim, a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente vai se apaixonando cada vez mais, né? E a gente vai vendo que as pessoas precisam daquele trabalho, né? Principalmente num país como o Brasil, que ainda precisa muito no sentido de combater um machismo estrutural, né, que existe muito arraigado ainda. Então, é um dia a dia, eu diria assim, emocionante, mas que ao mesmo tempo também ele peca por um lado de trazer um lado negativo da sociedade, mas a gente precisa absorver isso e conseguir trazer uma mensagem de esperança nisso tudo. Ai, né? Que lindo, um lindo trabalho que vocês fazem com esse projeto de defesa da vida, né? Sim. Começa com defesa da vida e aí pega um segmento que se apaixona
e por se sentir, às vezes, fragilizada diante Sim. de algumas situações que a gente não consegue ter o controle. Com certeza. E eu acho que toda mulher, em algum momento da vida, passou por uma situação, né? Às vezes pode não ser uma violência doméstica, mas uma violência na rua, né? Em algum local que ela esteja frequentando. Muitas vezes no trabalho, a gente vê muito assédio moral, assédio Sim. sexual. Então, assim, a gente entende, a gente começa a entender, né? Esse universo feminino. E aí a gente tem a necessidade de se integrar a eles ajudando de alguma forma, né? Ai, que lindo trabalho. A Neuza, que trabalha também aí nos CONSEGs, né, nos Conselhos de Segurança Pública, faz um trabalho excepcional ali em Barão. E não só pelas mulheres, né, Neuza, mas pela vida humana, pelo ser humano, pelas pessoas, pelo tratamento que as pessoas têm. Então, seja muito bem-vinda aqui. Você traz aí um pouquinho das suas referências nessa jornada também, sendo mulher e tendo que ir para a batalha, né, diária, para a gente proteger e criar esse ecossistema de pessoas. Qual foi o nome que você trouxe? Desbravadoras, né? Das desbravadoras. Realmente, assim, na parte profissional, assim, eu agradeço muito a Deus que Ele colocou sempre homens muito bons que me ajudaram, mas também eu convivi muito com alguns homens que não admitiam ter uma mulher liderando um trabalho ou liderando um projeto, né? Então, isso foi o maior desafio e até hoje, infelizmente, ainda dentro dessa área de engenharia e também deve ser em outras áreas, liderar, assim, uma mulher está liderando alguma coisa, tem os homens olham como uma concorrência e não como um agregado de valores e que junto poderia construir uma unidade melhor para todo mundo, né? Então, isso foi um ponto muito forte e ainda, doutora, isso é bem forte dentro da indústria, a gente vê isso, né? Os homens não admitir que mulheres lideram certas posições lá dentro, né? Então, é sempre colocada mais que assim. Embora tenha alguns homens que defendem muito e tá tentando reverter isso, né? Na área Acaba sendo muito parecido com a polícia também, muito, que é um ambiente também predominantemente masculino. Né? Exatamente. Então, assim, você vê que em todas as profissões, ainda aqui no nosso país, lidera muito o machismo, né? Então, assim, isso, mas graças a Deus, Deus vem pondo mulheres e estamos formando uma rede grande de mulheres, né? E unindo forças para que isso acabe. Não por nós só, mas pela juventude que está vindo aí, pelas crianças, para que eles tenham essa oportunidade e não precisem passar pelo que nós passamos, né? E encontrem em nós e em outras, né, força para eles não precisar passar pelo que a gente passou, né? Então, esse trabalho voltado ao voluntariado foi muito forte, esse chamado, porque durante todos esses anos eu vivenciei momentos muito difíceis, não só comigo, mas com outras mulheres que estavam ao redor e com outras crianças, né? E aí foi a minha dedicação para o voluntariado para reverter tudo isso através da educação, de acolhimento, de esporte, e cheguei nas Forças de Segurança Pública. E aí a gente uniu forças, né? E assim, fui muito bem acolhida dentro das Forças de Segurança Pública. Assim, tive pessoas que abraçaram a causa, que estavam na mesma causa, numa estrada, e as nossas estradas se cruzaram, né? E aí a gente foi desenvolvendo isso para o bem-estar de todo mundo, e o né? mais legal de tudo é que a gente desenvolve a amizade também. Exatamente. Né? Cria então, um nesse ciclo, caminho, né? a caminhada é o mais legal, né? Que a gente vai ciclo, conhecendo vai pessoas que a gente ampliando o movimento. que a gente se identifica, né? E a gente vai criando laços cada vez mais profundos. Assim, exatamente. Né? E o que você traz, Neuza, tem um fundamento bíblico, inclusive. Porque, né, a mulher foi feita para estar do lado para ajudar como ajudadora, né? Sim, sim. E isso é o conceito bíblico da criação, para quem acredita nas questões da criação de Deus, de Jesus e de tudo mais, né? Que a gente traz aqui como princípio. Eu sei da sua questão espiritual e é o que eu acredito também. Então, dentro desse conceito, nós olhamos hoje a mulher não mais como a submissa. E submissão não tem a ver com obedecer tudo. Sim, submissão, no sentido espiritual, é um outro formato. Sim. E as pessoas pegam essa palavra e usam de forma errônea, né? Deturpada, né? Exatamente. Sim. E aí não conseguem entender. E principalmente os homens, que é exatamente a parceria.
Cada um no seu papel dentro da polícia, Sim. dentro dos conselhos, dentro da indústria. Dentro de casa. Dentro de casa, né? Os relacionamentos estão... Hoje, a maioria dos relacionamentos estão sendo destruídos porque as pessoas não têm ideia do que é ser parceiro. Sim. A falta de respeito, né? Eu acho, assim, que as pessoas, cada um não precisa pensar o que eu penso, você não precisa acreditar no que eu acredito, mas você tem que respeitar. Da mesma forma que as mulheres, na maioria, eu acho que, assim, não vou falar em números estatísticos, mas 99% das mulheres, não vou falar 100%, porque sempre, em toda situação, existe, né, as exceções. E elas sempre buscam a paz, a unidade, sabe, o acolhimento, a proteção, de uma forma, mesmo no casamento, ou mesmo como mãe, ou mesmo numa indústria, você está entendendo? Eu vejo as mulheres super proativas, querendo ajudar. A mulher né? quer manter o vínculo, Manter o vínculo, sempre o vínculo, seja ele profissional, seja ele emocional, espiritual, ela quer manter esse vínculo de unidade e paz. E muitas das mulheres, elas buscam muito a oração, a espiritualidade, e existe muito, assim, não que os homens não busquem, mas a tendência das mulheres buscarem isso é muito maior do que os homens, né? Por natureza. São os conceitos que eu acredito, né, de referência espiritual, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Representado num triângulo que representa Deus, o Pai, o Filho, o homem, e a mulher, o Espírito Santo, que é a sabedoria, que é essas emoções, que é o cuidado. Então, acho que para mim é isso. E falando de cuidado, né, doutora Sandra? A Sandra que vem de 40 anos de história fora do país como mulher. E imagina os desafios que não foram enfrentados também lá fora por ser uma estrangeira e por se destacar não só no mercado que você se destacou, que foi no mercado imobiliário, que você cresceu muito. Exatamente. Mas que é a minha outra vida, é a minha segunda vida, né? Mas também no mercado dessa questão da assistência a crianças vítimas de violência em casa e ter que conviver com isso. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi essa jornada aí? Não vai dar para contar os 40 anos, né? Mas dá para contar um pouquinho como é que foi, né? Resumir aí. Resumir. Então, a gente sempre é colocada, né, em certos lugares e parece um chamado que você nem explica. E as pessoas, até eu não sei como é que funciona no Brasil, só sei que uma vez um policial conversando com a gente disse assim: nossa, vocês são corajosas, né? De entrar na casa assim, quando a casa está pegando fogo quase, e de discussão, de violência, e para falar sobre a segurança daquela criança e entrar lá dentro sem arma. Que a assistente social, ela não carrega a arma, né? Aqui também é assim, né, gente? Sim. Eu sei de lá que a gente entra só com a cara e com a vontade, e sem armas, né? E não é brincadeira. Não. E essa daqui é interessante porque quando você está, você está lá para decidir o futuro daquela criança e talvez retirá-la. Então, veja bem, a responsabilidade, todo mundo, os nervos estão à flor da pele e tal. E por ser latina, eles me davam muito caso de latinos. E espanhol é a minha terceira língua. E não a segunda, né? A minha primeira sempre vai ser o português, a segunda é o inglês, que eu sinto bem confortável dentro dele, mas todos os casos de espanhol, eles jogaram para mim. Então, quando eu chegava na casa do indivíduo e os latinos, cada um tem um sotaque, não é? Sim. E tudo. Dependendo da região. E às vezes... Dificuldade da comunicação, né? Dificuldade. Então, até ajudava um pouco o que eu falava para eles. Nós vamos ter que sentar, conversar, que eu quero a melhor solução para o seu filho, não é? Mas eu não vou entender se o senhor falar depressa demais. E talvez o senhor não vai entender com o meu sotaque forte se eu falar também. Se eu tiver que... Então, vamos todos abaixar o volume. Isso já trazia sem querer, né? apaziguava e já trazia o volume e a temperatura daquele ambiente para baixo.
e ali a gente podia Evitava discutir. o conflito. Evitava o conflito. Um não é? conflito maior, né? Que Conflito, psicologia, né? conflito já existia, quanta- né? Porque eu queria que entendê-los e que eles me entendessem. Eu sempre falava, o que eu quero é o melhor resultado para o seu filho. E se a gente chegar num acordo aqui, de certas coisas que precisam ser resolvidas, não vai haver uma retirada do seu filho. Então, vamos conversar. E calmo, vamos. E isso abaixava o volume. Sandra, eu vejo uma identidade, desculpa te interromper, assim, também com a delegacia. Embora ali a gente não tenha essa barreira da língua, né? Eu acho que aquele fervor Chega com da fervo. situação, eu me vejo você atendendo, sendo da mesma forma. Abordando, né? Uma abordagem isso, inteligente. O atendimento é muito inteligente. parecido. É um momento de muita tensão, né? De um conflito, assim, que está nas entranhas. Então, a gente tem que ter realmente essa psicologia, Exatamente, essa expertise de um assistente social. Eu falo que é a gestão das emoções, né? Sim. Tudo está relacionado com as emoções. E dentro do que vocês trouxeram, e cada uma dentro da sua área desse movimento, é importante trazer para a gente, para essa mesa, para esse bate-papo, essa questão das emoções. Como não se envolver emocionalmente nessas situações? De criança, de mulheres, de homens, de idosos, que são os casos de violência, acontece. Requer um preparo, né? Anterior. Então, existem cursos na Polícia Civil, por exemplo, para ajudar o policial a enfrentar esse tipo de situação, mas não tem como a gente fechar uma porta muitas vezes e falar, não me envolvi com esse caso, né? Quantas vezes a gente vai para casa com aquele pensamento, falando, não acredito que isso aconteceu, né? Então, a gente vê que às vezes o ser humano, ele é capaz dos atos mais heróicos e também dos atos mais vis, mais baixos, né? E não tem como, muitas vezes, a gente não se envolver emocionalmente, por mais preparo que a gente tenha no atendimento, né? De uma ocorrência desse... E lá uma coisa que eles faziam muito com a gente era te dar ferramentas para você se limpar no final do dia. Isso. Para você tirar da mente. Essa palavra em inglês chamada cope. A cope é uma palavrinha pequenininha, mas ela é importante. É como que você vai conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma possível, trazer o melhor de você, mas não ficar com esse peso no seu coração que pode afetar todos os seus relacionamentos também. E você levar aquele peso para o seu filho em casa, para o seu ambiente de trabalho. E a gente leva, viu? Né? A gente acaba levando. Às vezes de forma inconsciente. E às vezes uma transferência que a gente não percebe, né? Mas é importantíssimo isso das ferramentas que você falou, porque assim, eu tenho até uns cartões na carteira, que a gente, com algumas frases, né? Então, às vezes, assim, quando o momento tá muito, assim, difícil, eu tiro uma daquela e leio, né? Aí a gente também acaba... Internaliza. A gente acaba voltando, assim, pra terra. A gente fala, volta pra terra um pouco, né? Porque existem questões que realmente a gente fala assim, eu não consigo lidar com isso, né? Eu acho muito difícil lidar, às vezes, com pessoas que já têm um distúrbio mental. E, às vezes, elas estão num nível de alteração devido ao uso de drogas, muitas vezes, de bebida alcoólica. Então, esse tipo de pessoa é muito difícil acessar, para mim. Eu tenho muita dificuldade em acessar esse tipo de pessoa. Outras pessoas eu já consigo ter uma conversa, eu consigo trazer essa pessoa para o nosso lado, assim, explicando, né? Agora, a pessoa que às vezes é usuária de droga ou de alguma substância como álcool, né? Ela tem uma alteração que às vezes a gente não consegue acessar. É bem difícil isso, difícil, né? Ter esse domínio da emoção. Da emoção. Né? A Neuzinha tem muita emoção espiritual, né? Você traz muito isso forte. E essa sua intensidade em ajudar o próximo, ela é gritante em você. É onde você está, não tem como. Transborda amor, transborda. Né? E eu percebo que esse seu controle, me corrija se eu estiver errada, ele vem muito dessa sua energia espiritual que você traz, dessa conversa permissionária, que eu digo que é você com Deus e fala assim, olha, posso, não posso, vou, não vou, me fala.
E essa conexão é muito forte em você nesses momentos, né? É verdade. Eu, assim, eu sou, assim, eu falo que religião é uma escolha, mas que predomina é Deus, né? Eu fui criado na igreja católica, então eu frequento as irmãs carmelitas todos os dias, diariamente. Por quê? Eu, assim, como eu lido com muitas pessoas, com muitas situações, o meu trabalho também, cada hora eu estou em uma cidade, em uma empresa, então eu saio de uma empresa com vários problemas, vou lá, resolvo, daqui a pouco eu já entrei no carro, estou indo para outra, ou então, finais de semana, estou indo fazer meu trabalho voluntário. Então, é muita gente, diversas diversidades de pessoas e assuntos e problemas, né? E aí, eu tenho muito medo, assim, de cometer injustiça, de ser. Então, peço sempre para que Deus fale na minha boca, para que Deus me oriente, e eu vou buscar isso sempre na palavra, né, do dia. Então, essa conexão com Deus, né? E quando eu sinto que isso é um chamado e que eu tenho que ir, Deus já preparou tudo. Então, eu vou leve. Quando eu sinto o coração apertado ou alguma coisa, eu tenho que parar, meditar, rezar e ver qual é o caminho que eu vou seguir para aquela solução ou para aquele local. Então, assim, é Deus e eu. Então, essa conexão é bem forte e a gente adquiriu isso. Não é, assim, simples. São os sofrimentos, as passagens que você vai passando na vida que vai te conectando com Deus, né? E aquele apego também de todos os dias você está exercitando a sua fé, né? Exatamente. A fé é um exercício diário, né? Então ela está muito próxima. Ou a gente está muito próximo, a gente fica muito distante, né? Exatamente. E ela transborda assim bondade, né? Não tem É como uma falar aura, com ela e não né? perceber isso. É. E Quem que fala um não para uma mulher dessa? não tem jeito, né? Não é tem bem como. assim, né? E como eu a conheço, eu vou fazer essa homenagem para ela. Eu conheço a Neuzinha, assim, uma vida inteira. E mesmo eu estando ausente do país, a nossa amizade é de antes, né? E nunca alterou nada. Quando a gente se reconectou de novo, é como se, sabe, tivesse passado só uma semana e não sei lá quantos anos. E a Neuzinha, essa fé, ela sempre teve essa fé, mas essa fé dela, ela aumentou ainda mais diante da perda maior da vida dela. Eu fico emocionada. Foi a perda do filhinho dela, aos 2 aninhos, que morreu dormindo. E que, você vê, como mãe, essa criança foi levada. E ela, ao invés de se irar contra Deus, de se revoltar contra Deus, de virar e falar, não, porque de agora em diante eu vou ser outra pessoa, ela se dedicou Se conectou mais, né? inteiramente, ela se jogou aos pés desse Deus dela. E tudo ela faz com ele na frente, por amor a Deus e também ao Bruno. É um anjo, né? É, um anjo. essa história é muito Muito linda e linda. emocionante. E você que está aí, que não conhece, eu vou te dar uma dica. No meu canal tem toda a história da Neuza, porque ela já esteve aqui, já contou essa história e como ela saiu disso através da fé. É. Percebe que essas mulheres que estão aqui, cada uma delas trouxe uma ferramenta poderosa. E às vezes você está aí e quer enfrentar a batalha sozinha, sem se preparar emocionalmente. Então, observe que aqui tem muita coisa que você pode absorver. Você não está só. E não é culpa sua. Não aceite que você vai caminhar sozinha nessa jornada. Porque existem pessoas aqui que estão preocupadas com o seu bem-estar. E eu que trabalho com mulheres, eu falo isso todos os dias. Você não está sozinha. Não queira ir sozinha. Sim. Enfrentar qualquer tipo de situação sem estar preparada. Porque se você está preparada, aquilo que você fala, eu estou com Deus e aí sou eu e ele e a gente vai. Mas você está preparada emocionalmente, você está com uma ferramenta extremamente poderosa, né, Sandra? Para poder caminhar. Então, mas se eu não estou, nem quem eu me apoio em você, eu me apoio em você, eu falo, gente, estou aqui numa jornada difícil e eu preciso de apoio. Sim. E eu vou buscar isso. Sim. E eu percebo, e aí a doutora Maria Helena pode trazer com mais excelência esse tema, que nós vivemos no mundo buscando ser justas com as próprias mãos, né? Nós, que eu digo, esse mundo feminista que acaba trazendo isso. Eu quero justiça, não preciso do homem, não dependo do homem. E, na verdade, não é esse o conceito da proteção à vida, proteção à segurança, esse trabalho que a gente faz, né? De que, assim, não, a gente precisa, assim,
de um parceiro, A de gente um... precisa reeducar os homens, Reeducar. né? Para que nós possamos conviver juntos. Então, aqui não é chamar os homens de mal educados, pelo amor de Deus, né? Porque às vezes a gente usa esse termo, parece que a gente está querendo agredir. E não é, porque eu sou mãe de homem, inclusive. Eu tenho um filho homem, né? Então, assim, o que a gente diz de reeducar seria essa questão da parceria, né? De fazer com que os homens entendam que homem e mulher nasceram para caminhar juntos. Sim. E não sendo um superior ao outro, né? É que num país de muita desigualdade, onde as mulheres estão num patamar muito desigual, a gente precisa trazer instrumentos para que essas mulheres elas venham a emergir, Sim, né? sim. Então, às vezes a gente diz assim, estão colocando as mulheres acima dos homens, mas num não é isso. pedestal, né? Não é Não isso. é Na isso. verdade, elas estão sendo tiradas de um lugar que elas estão muito abaixo. Que não merece estar. Não né? merece. Não é o lugar delas. né? Exatamente. Então, a gente precisa dessa parceria, né? E aquilo que você falou que é super importante, que é a frase-chave hoje em atendimento de ocorrência de violência doméstica contra a mulher. Você não está sozinha, né? Então, durante muito tempo, a mulher, ela seguiu sozinha por esse caminho, né? Ela não tinha onde bater, Escondia, em que né? porta bater, né? Então, ela tentava o auxílio num lugar, mas ficavam faltando outros instrumentos para ajudá-la, né? Então, o que a gente vê hoje é que existe a multidisciplinariedade. Cada vez mais o poder público, ele vem sendo, assim, tendo um olhar para essas questões das Sim. políticas públicas. Então, as mulheres, elas têm que entender que elas não estão sozinhas, né? E que elas devem procurar ajuda, elas devem denunciar. Por isso também que houve um aumento do número de ocorrências. Então, a gente diz hoje que as estatísticas... Já existia, né? Já existia, né? Mas era subnotificado. Hoje, a estatística explodiu. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas essa questão toda, né, de lei da Maria da Penha, violência doméstica, né, isso está piorando. Não é que está piorando, já existia, mas hoje a mulher, ela denuncia, ela notifica aquilo que está ocorrendo. Ela está tendo uma voz. Exatamente, é isso mesmo que a gente precisa, né, que ela denuncie. Para quê? Para a gente poder ajudar. Porque se ela não se manifestar, a gente não vai saber que ela está sofrendo, né? E o que é interessante nesse conceito, a Sandra que trabalhou com criança e vocês que estão nesse movimento, de entender que não é aquilo que você falou no início, né? Não é só a violência física. Existem outros tipos de violência. Sim. E uma violência que tem sido, assim, muito... E por isso que as mulheres hoje não querem mais os homens, porque os homens não estão fazendo papel de homem, que é a violência financeira, de patrimônio. Sim, também. E o patrimônio, elas não entendem que não é contra mim, é contra a criança que você cuida. Porque a obrigação do pai é de cuidar dessa criança. Então, assim, se eu não pago pensão, você tem que se virar, eu não estou trabalhando. Você tem que se virar, porque você é responsável Ele também. se exime daquele processo, né? A total falta de compromisso e responsabilidade. Então, assim, foi gerado junto, depois eu saio e você que fique, como eles brincam com o BO. Né? Exatamente. É assim, uma brincadeira de muito mau gosto, né? Que a gente Sim. ouve em delegacia. Eu falo esse termo porque é o termo É o que seu a mundo, gente né? ouve, né? Nesse mundo. Então, a pessoa, ela sai como se ela não tivesse responsabilização alguma, né? Nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com aquele ser, né? Que foi gerado. E a gente precisa entrar realmente nesse tema, né? Que é uma das formas de violência Sim. patrimonial, não é só a física. Sim. Né? A física, ela é muito visível, porque ela aparece, né? A violência física, Choca. ela deixa Choca vestígio, muito, né? né? Ela deixa aquele vestígio no corpo. Então, as pessoas acham que é o tipo de violência mais grave, mas não é. Não é. A patrimonial é grave, a psicológica Nossa, é gravíssima. psicológica. Né? Eu acho que é a pior de A todas, pior, é ela a psicológica. Ela mina completamente a estrutura da mulher, né? A gente vê aí formas de violência cada vez mais sofisticadas. Hoje tem com os meios, né, da internet, o pornô de revanche, né, que são esses filmes íntimos que são divulgados para derreter a moral da mulher ali, né? Às vezes o casal fez ali, a pessoa divulga, o pornô de revanche que a gente diz, tem o gaslighting, que é uma forma onde ele simula que a mulher estaria ficando louca, né? Tem até um filme, né? Que ele apagava e acendia as luzes da casa e a mulher achava, não, mas eu tô ficando louca, porque como assim apagou? Não, você tá vendo coisa, né? Que é a ferramenta mais utilizada do narcisista. Exatamente. Porque gaslighting. Exatamente. E até ele assim, é uma manipulação, uma forma de manipulação, né? Porque o que vai acontecer? A mulher, ela vai entender que ela tá errada. Sempre
vestindo Ela começa a armadura da questionar a realidade, Isso. né? Eu falei isso? Não, É. né? Ele não admite, Não, né? eu tenho amante, porque às vezes ela descobre ali alguma traição, alguma coisa, você tá louca. Então, assim, é a desqualificação dessa mulher, né? Então, ela vai tendo a identidade dela totalmente destruída. Uma outra coisa que eu queria falar para as suas mulheres que estão ouvindo é o seguinte, que todos nós temos marcas, né? E aí você talvez esteja num lugar da sua vida que você pensa, quem sou eu para fazer alguma coisa, para fazer uma diferença? Pois é na sua dor que você encontra o seu valor, que você encontra o seu poder. E ali a sua cura, essa jornada entre a dor até a cura, é que você vem e de repente você está num painel como esse e fazendo uma contribuição real de alguém que já passou por aquilo. Como a dor da minha amiga, que ela se transformou Sim, em amor, em doação, não é? exatamente. E eu queria também fazer uma colocação que às vezes as pessoas, assim, até essa semana eu tive a oportunidade de conversar com 3 jovens, separadamente, né? Falei que essa foi uma semana de missão com jovens, né? E uma delas foi bem enfática, né? Da beleza, assim, física, né? Que a pessoa... Então, e aí eu acho que essa valorização que ficou muito materializada. Sim. Então, isso é o que está gerando toda essa depressão, principalmente no jovem, sabe? E eu até falei com um rapazinho, né? Eu falei, aonde você vai com um tênis de R$10, o outro vai com um de 1 milhão. Qual a diferença entre você e ele? O tênis, não. Você pode ser o que você quer na vida, você está entendendo? Até eu citei, né? Eu uso bota a minha vida inteira, né? De botinha e tudo. Então, em todos os lugares que eu tô com a bota. Mas eu me sinto bem, confortável, não machuca meu pé, eu vou entrar. Então, eu até citei esse exemplo, né? Dessas colocações. Então, o mundo está caminhando por um momento, assim, de materialização muito profunda. Futilidade. Não é a utilidade, é a futilidade, né? Verdade. Exatamente. Esqueceram desse lado, né? E essa colocação... E quanto mais filtros, quanto mais filtros e mais beleza artificial você colocar, mais seguidores você tem, não é, querida? Sim. Então, qual será o fim disso, não é? É o E conceito a gente de você não vai estar, mais né? no conteúdo, É né? o conceito de você estar inserido e ser aceito. É a necessidade de aceitação. Sim. Assim, eu só posso ser aceito por este determinado grupo se eu estiver nesse formato. Se eu tiver com tal marca de roupa, tal marca de calçado, relógio, iPhone, e aí você vai... Ao passo que teria que haver um trabalho interno, né? Então, assim, não é o externo, né? A pessoa está trabalhando para aquilo, né? Para ficar... E o interno, né? Como você falou, o interno é que precisa ser trabalhado, porque na hora que a gente precisa mesmo, é ali que a gente vai ter a ferramenta. E esses são os conceitos principais, inclusive, do formato da inteligência emocional, né? Que é trabalhar exatamente o ser. Sim. Porque depois de eu trabalhar essa questão do ser, de quem eu sou, da identidade, aí eu vou para o fazer e ter. Mas primeiro eu preciso entender quem eu sou. E isso é algo que a gente traz todos os dias, não só nas redes sociais, mas nos meus grupos de mulheres, no meu trabalho, principalmente com o meu grupo de mulheres do trabalho, porque a gente tem muitas mulheres, e entender isso, né? Quem você é. Não me importa o quanto você tem que fazer fora daqui. Porque no dia a dia as pessoas esquecem de analisar a questão, Exatamente. né? De tentar se autoconhecer. Todo mundo vai no automático, né? No automático. Então a pessoa, ela acorda de manhã, ela vai fazendo o que ela tem que fazer, ela vai resolvendo as questões diárias, né? E não pensa, ela nunca pensa numa solução diferente, Sim. né? Ela age no automático e é justamente isso que vai trazendo várias questões que ficam mal resolvidas, né? E sem desenvolver esse lado da ferramenta mesmo, né? E o homem, por exemplo, ele foca numa coisa e resolve aquilo e vai. A mulher, por outro lado, ela abraça não só a carreira, mas ela tem o filho, a casa, a mãe, o irmão, não é? O neto. Exatamente. E aí você tem toda aquela O gato, o cachorro, entorno, todo mundo. em entorno, volta. né? E você quer que todos estejam bem. O homem não. Ele fala, elimina isso. Corta aquilo. Isso. Vamos lá. Fecha a porta. Fala não. E a gente não consegue fazer isso. Não.
Eu não sei quem que falava, tinha uma frase que falava assim, o entorno não dá retorno. E é verdade, né? Se você for cuidar de tudo, você não vai conseguir, né? Cuidar de si. De si. Olhar para essa quem questão. era. Dentro Mas- desses conceitos, né, que nós estamos trazendo aqui, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da Sandra, a experiência dela, da doutora Marilena. Quais são os passos, né, dentro dessa política que nós estamos construindo, de política de proteção à vida, que nós temos hoje como referência em Campinas e nas regiões que se atende? Como tem sido o desenvolvimento dessas políticas? Porque nós sabemos que o governo hoje está muito preocupado Sim, com a inserção da mulher, não só no mercado de trabalho, sim. mas na proteção da mulher e das crianças. Bom, não adianta a gente falar de violência doméstica se a gente não lembrar da Lei Maria da Penha, né? Sim. Muito embora existam críticas a essa lei, né? Ela é a terceira mais evoluída atualmente mundialmente, né? E ela trouxe muitas ferramentas para essas mulheres jurídicas, né? Para questões criminais, e trouxe também uma coisa muito importante que foi o fortalecimento do trabalho em rede. Né? Então, hoje não se fala mais em atendimento de violência doméstica sem a rede. Essa sem rede de apoio, né? Isso, que a nós rede de chamamos. apoio e de enfrentamento à violência doméstica. Então, assim, a necessidade do trabalho da assistência social, da psicologia, dos consegues, das guardas municipais, dos hospitais, da escola, fundamental a participação da escola, tudo isso é rede. Então, não existe ninguém mais importante na rede. Não é o juiz ou o delegado, né, ou o assistente social, ou o psicólogo. A rede é teia, que a gente diz. Né? Sim. Então, cada ator tem o seu papel. E um dos méritos dessa Lei Maria da Penha foi trazer essa multidisciplinariedade, né? E também tirou da invisibilidade a questão da violência doméstica. Sim. Porque, antigamente, a questão da violência doméstica ela não era pública. E uma filha que passasse por isso e ouvir da mãe, se você pisar na delegacia, quem vai te bater sou eu. Quantas vezes eu ouvi isso de vítimas que nos procuravam e falavam, olha, eu vim, mas eu vim escondida, porque minha mãe falou que se eu pisasse na delegacia, quem ia apanhar não ia ser... Eu não ia apanhar do meu marido, eu ia apanhar era dela, né? Então, vejam como era uma questão que tinha que ficar restrita, Cultural, é uma questão né? cultural, né? Restrita aos lares, né? E hoje a gente vê o quê? Que a lei ela veio trazer, tirar da esfera da invisibilidade, trazer publicidade para essa questão da violência doméstica, né? Então, foi um dos grandes méritos. Então, hoje não se fala mais em atendimento à violência doméstica se não houver a rede. Porque a mulher, ela precisa, para sair do ciclo da violência, do quê? De um apoio financeiro. Sim. Então, muitas vezes ela precisa de um apoio para onde ela vai, né? Ela precisa de uma força no empreendedorismo, ela precisa da assistência social para que traga Sim. aquele problema dela, para que ela Da enxergue, proteção, né? A proteção psicológica, né? Para que ela consiga romper o vínculo emocional, porque o pior vínculo para romper é o emocional. Né? Então, a gente diz assim, ela pode romper com o financeiro, porque ela se vira, né, economicamente, ela começa a fazer alguma atividade, ela rompe com a questão da violência física, porque ela se afasta, mas e o vínculo emocional? E quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre pensa na violência de gênero entre marido e mulher, e não é só isso. Existem mães que são agredidas pelos filhos, e aí a gente fala, como que ela vai romper o vínculo emocional? Que mãe que vai falar, nunca mais olho na cara dessa pessoa? Eu tive um filho que estuprava a mãe. Eu tive casos assim, sabe? Então, a gente vê que tem casos que você fala, o ser humano Assusta, é capaz dos atos mais heróicos ou mais baixos, né? E como que essa mãe ela vai romper com o vínculo filial? Né? Então, assim, a gente precisa pensar nessas questões, né? Você trouxe uma questão que eu trabalho com a imersão com mulheres e vieram mulheres muito feridas. A questão da criança que fica órfã, que nós Órfã falamos do feminicídio. antes do feminicídio, e aquelas mulheres que foram abusadas pelos pais, Sim, que é muito comum. pelos irmãos, Sim, pelos tios. que é o estupro transgeracional, que passa de família para família, né? E aí, essas histórias, assim, de mulheres magoadas, feridas, e que não foram curadas Sim. emocionalmente, que é esse... Como é que você cura isso? De eu ter que conviver todos os dias. Eu atendi ontem uma jovem que estava trazendo isso. Como é que eu convivo e tenho que sentar e fazer sala para uma pessoa que... E muitas vezes com a conivência de uma mãe. Com a mãe, que a mãe fala assim, estou indo dormir. E a mãe Fica conivente com essa situação e às vezes dando razão não para a filha, mas para o abusador, né?
Então, assim, a gente precisa trazer esses temas. Sim. Mas são temas muito difíceis de lidar porque eles mexem muito com questões profundas do ser humano, né? Então, a gente diz que é tabu. Ainda é tabu. E nada melhor do que a escola para começar da idade mais tenra tratar dessas questões com uma linguagem apropriada, né? Então, a gente tem um trabalho aqui no The Inter que se chama DDM Vai à Escola, né, Deus? E eu trabalho com crianças de sexto... Crianças não, aí já seriam adolescentes. De sexto a nono ano. E a gente aborda essa questão da violência doméstica, do que é a violência. Porque o que é a violência? Nada mais é do que um fenômeno cultural que é aprendido. Sim, então, exatamente. a gente fala assim, agora a gente precisa desaprender. Desaprender a ser violento. Eu acredito muito no fator da educação. Eu acredito que na rede o papel da educação é fundamental. E que é só isso que vai trazer uma mudança de comportamento, diminuição na estatística. Né? Integrar a família, né? Porque eu falo, começa em casa. Né? No respeito em casa. Porque se o irmão agride a irmã, ou o irmão, ali já começa a violência. Sim. E se você não para ali... Ele vai reproduzir. Vai reproduzir. E é porque ela é aprendida. Isso né? aconteceu na minha família, né? O meu irmão viu isso a vida inteira. Meu pai espancando minha mãe. O que ele fez quando ele casou? Espancou a mulher. Sim, porque ele assistiu aquilo como se fosse uma coisa normal na vida. Ah, faz parte do relacionamento. Exatamente. E não é, né? A gente tem que entender que não faz parte. A gente ensinando isso para a criança, ela vai entendendo que aquele contexto familiar não pode se repetir, né? Mas tem que ser desde cedo. Pra gente conseguir um resultado efetivo. Sim. Né? Depois eu falo que é um trabalho longo ainda. Né? A gente está engatinhando nessa jornada. Eu não sei como que é as políticas voltadas para isso, Sandra, nos Estados Unidos. Eu tenho um exemplo que eu estava aqui lembrando quando vocês estavam falando Foi um exemplo assim. Nós ficamos sabendo que essa mulher estava passando por esse problema, que o cara, ele realmente não deixava ela sair e eu tinha total domínio. Então, a gente tinha que entrar ali, né? E a minha chefe da época falou, você vai ter que entrar ali como se fosse que você está levando mais recursos para as crianças, tá? Mas o problema mesmo é ela, né? E ela nos pediu socorro, mas não tem, o cara fica em cima dela o tempo inteiro. E bingo, a primeira reunião que eu fui lá, né? Aí, assim, e não é tão fácil, assim, de você chegar com um monte de recursos e tudo. Mas eu falei, mas então nós temos... Olha, eu levei roupinha para a escola, que estava iniciando o ano, cadernos, mochilinha, não sei o quê. E eu falei, nós estamos aqui para isso e tudo, porque a gente está aqui para ajudar. E como eram 5 crianças, né? E ele viu que estava tudo direcionado às crianças. Eu elogiei, porque estava realmente. Estava tudo limpinho, as crianças bem cuidadas, mas ele ali, sempre ali. E eu tinha um telefone, porque a gente tem um programa lá, que eu não sei se vocês têm aqui também, um programa que a gente aceita doações de telefones. Todo mundo tem uma gaveta cheia de celular, que a gente não ocupa mais, certo? Então, esses telefones, eles eram arrecadados, ficavam para ser distribuídos para essas pessoas, né? Mas, claro que ele não pode ver que ela tem um telefone e o telefone tem uma linha direta com a gente. É o pânico aqui, dizem em alguns lugares. Mas às vezes ela não tem esse telefone. Sim. Ela tem um celular, mas ele tem controle total daquele celular. Sim. E ela tem que ter mesmo que seja aquele celular antigo. Aquele vermelho, né? Do bombeiro, aquele telefone vermelho do bombeiro de emergência. Não é aquele jacarezinho que a gente tem na gaveta, que a gente doa, e daí o departamento coloca os créditos lá dentro e ela deixa bem guardadinho para o momento que ela falar. Ela estiver numa situação extrema. Extrema. Né? Ou ela falar, estou pronta, eu quero ir para o abrigo hoje, às 3h, entendeu? Sim. E daí... aquela operação relâmpago, né? Relâmpago, que você tem que ir para... E assim foi. E foi interessante, porque eu fui ganhando a confiança dele, Aí eu fazia aquelas conversinhas fiadas que realmente o homem não gosta de ouvir. Eu perguntava das crianças, bem nota bobo, das né? crianças. De boba, as técnicas. Exato. E daí
chegou um ponto que ele pegava, acho que ele ia lá pro quarto, e começou a me deixar sozinho com ela. Foi ficando cansado da Cansado, conversa. e tendo confiança em mim, que eu Aham. tava ali só pelas crianças. Aham. E aí, aqueles momentos que ele saía, daí eu passei o telefone, passava as indicações, até que um dia ela criou coragem. E foi. E foi. Mas, Foi um então, orgulho tão grande, me arrepio só de É um lembrar. trabalho de formiguinha, De e formiguinha. é a tal presença de espírito, né? É. Aí Eu fui empoderando ela, Aham. devagarzinho. até conseguir que ela Devagarzinho, decidisse. que, tipo, você não precisa viver isso, aqui está Ah. socorro. Você tem família, você tem lugar para Apoio, ir, né? você Sim, tem aquele apoio. E ela falou que tinha, é que ela não conseguia ir para lá e tudo mais, Ah. né? E outra Ela não coisa, conseguia romper. não conseguia romper. Ah. E eu A sabia dependência que emocional, isso, né? ela precisava de uns dias pensando, Aham. né? Até ela, né? Criar coragem. Não é qualquer um, é que nem quando você vai É. pular de paraquedas, que nem eu já pulei, você fica, né? Vou ou não Porque- vou, né? Vou ou não vou? Você Aham. tem aquele, o cara tá provendo para Sim, você, Sim. né? Mas O ele tem inimigo tá provendo. bastante psicologia, bastante presença de espírito nesse envolvimento desse Isso. autor, né? É. E aqui, às vezes, a gente também tem uma ocorrência que é urgente. Então, aqui ficou um caso emblemático no Brasil, não sei se você acompanhou, É. que houve um policial militar que a moça ligou pedindo uma pizza. E ele entendeu realmente, que ela é. queria uma viatura. Ah. Olha para ver a presença de espírito Isso desse dela. policial. É. Salvo engano, foi um homem que atendeu essa mulher. Sim, um policial militar de É, acho sexo que foi masculino. mesmo. Ele atendeu e ela pediu uma pizza. Ela pediu uma pizza e ele foi entendendo, mas aqui, peraí, moça, mas aqui, mas que pizza que a senhora quer? Para qual endereço que eu devo mandar essa pizza? E ele tava com a faca no pescoço dela. Ele ia matá-la, esse autor. E ela falando, não, porque eu quero a pizza, porque nós estamos precisando de uma pizza aqui. E ele esperando ela terminar o telefonema, achando que realmente ela estava pedindo a Uma pizza, pizza. né? Então, esse caso ficou muito emblemático aqui no Brasil. E hoje... E virou né, uma propaganda, uma propaganda. inclusive, né? E Porque hoje- na propaganda ele sim, fala, se e você hoje- tiver, você fala que é molho de hoje tomate, tem, não quero molho. em vários lugares, né? Ela pode fazer aquele sinal com o batom nas Sim, mãos, isso. né? Existe o drink Maria da Penha em alguns bares em São Paulo, que a mulher pode pedir também se ela estiver sendo vítima de violência doméstica ali naquele momento, ou outro tipo de violência sexual com alguma pessoa que Que a esteja pessoa com quer ela. levá-la numa segunda Sim, localidade, né? né? Então, assim, existem assim, algumas ferramentas urgentes, que a gente diz, né, imediatas, mas vem muito da presença de espírito da pessoa que está atendendo, né? Sim. Então, quem tem essa sincronia, que tem essa empatia com o público, consegue captar, né? E aí, eu acho que o atendimento, ele é um sucesso, né? Com É um certeza. atendimento exitoso. Eu O que a acho que gente esse é o precisa resultado que nós Sim, queremos, né? porque Que a gente precisa seja. evitar o desfecho trágico, né? O É. mais problemático é o desfecho Deixa trágico. atrás. Com certeza. Né? Ver que a pessoa foi morta, que aconteceu um feminicídio, né? E que não se conseguiu lidar com uma questão que, assim, deu muitos sinais. Porque o feminicídio, ele não é do dia pra noite. Ninguém mata. Ele dá ninguém, muitos né? sinais, Ele vem. né? E minha avó já dizia, né? Que quem ama não vê qualidades, É. mas Ele quem vê. odeia não vê defeitos. Não, quem ama Quem não não vê vê defeitos, mas quem odeia não vê qualidades. É. Então, a pessoa que está odiando ali, nada vai fazer ele se dissuadir daquilo. Ele odeia e não vai ver qualidade nenhuma. Pode ser uma Neuza na vida deles, que Né? Ele Né? não vai enxergar, né? né? E essa com a mulher, ela bondade tinha- extrema. Essa mulher, ela tinha 5 meninas. E a gente nunca sabe qual que vai ser, A sei lá, próxima. a sentença, a palavra que vai fazer plim e vai completar a ligação. Eu me lembro que eu não sei se foi isso, mas eu falei para ela, é esse o desfecho que a senhora gostaria que tivesse as suas meninas. É. Ela falou, não, minhas Alguma meninas... coisa deu um... Né? Fez assim, plim, Aí ela conectou. despertou, né? Mas é muito complicado. A gente diz que muitas sofrem do mal que se chama inconsistência. E muitas vezes o policial ele tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque a mulher ela vai, ela denuncia, passa uns dias, ela volta e ela não quer mais, ela quer retirar a queixa. Às vezes porque ela está sendo ameaçada, pode acontecer realmente, Isso. né? Mas muitas vezes a inconsistência ela vem desse vínculo afetivo que ela não consegue romper. Então, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Então, a gente fala o quê? O policial, ele precisa captar e cooptar, né? A gente fala assim, ele precisa trazer para ele, porque é uma oportunidade única.
Porque ela pode pisar uma vez só na delegacia e nunca E mais voltar e entrar pro ciclo de novo da violência. É. Então, a Ou gente fala, ele precisa ter... da lista das Da lista, das é isso mortes. que eu ia falar. Exatamente. Dos falecidos. Por isso que a gente fala que a rota crítica é uma das coisas mais difíceis, que é aquele policial que atende mal, ou em algum centro de saúde que ela vai ser atendida, que ele vai Exatamente. chutando para outros lugares e ela começa uma rota crítica. Ela vai para cá, Ela ela é cansa. chutada, ela vai para Ela Aí o cansa. que ela faz? Desiste. Ela Ela volta pro volta, ciclo. ela Ela volta. volta Fala, é pro melhor ficar ciclo. aqui que não vai resolver. Porque é a mão que não foi estendida, né? Então a gente Exatamente. fala, antes de apontar o dedo, estenda a mão, A né? importância da rede. É a rede. A importância dessas conversas, Sim. de estar aqui, de trazer esse assunto, de abordar. A gente precisa fazer isso mais vezes. Sim. Eu quero deixar esse canal aberto. A Sandra vai voltar daqui uns dias para os Estados Unidos. Eu vou. Eu quero deixar uma coisa assim para as mulheres também. Esse é o recado. É o seguinte, se você está passando por um momento desse hoje, na sua vida, você tem que encontrar uma saída e pensar estrategicamente, se eu tenho que sair, para onde que eu vou com essas crianças? Quem que ficaria com elas enquanto que eu vou trabalhar? Para quem que eu posso ligar? E essas perguntas são imprescindíveis para empoderar vocês, para o momento adequado você se sentir forte. Não é só desejar que essas coisas e esse momento aconteça. Ele mesmo dentro da sua simplicidade e o seu grupo simples de ajuda, prepare-se. Para o próximo passo. Para o próximo Fundamental. passo. Gente, eu falo que precisamos fazer esse movimento mais vezes. Eu quero deixar aberto esse canal aqui para vocês voltarem, não só com esse tema, mas com outros temas. O nosso tempo ele é curto, né? Mas ele é produtivo. Nossa, foi uma delícia Então, participar. eu quero- Não viu o tempo passar, né? A gente não viu o tempo passar. Mas é gostoso né? por conta disso. Aham. Quando a gente fala do amor que você trouxe Aham. inicialmente, da carreira, Aham. da missão, do propósito, quando você traz esse amor, você não vê o tempo passar, porque você faz com prazer, né? Com excelência e com Sim. prazer. Sim. Eu quero deixar aqui a minha gratidão para vocês. Gratidão é né? toda nossa, E né? quero que Nossa, vocês pelo deixem aí convite. uma frase, cada um, assim, do que representa esse movimento para vocês hoje, para que a gente feche aqui com a chave. Eu gostaria de deixar duas. Pode, Posso? pode. Então, uma é a seguinte, né? Que existem dois tipos de mulheres. Sabem quais são? As mulheres fortes e as que não sabem a força que têm. Tá? Porque às vezes as pessoas pensam, ai, não, as fracas, não existe. Tá? Então, as fortes e as que ainda não sabem a força que têm. E que todas nós temos o direito a escolher o nosso roteiro de vida. Muito bem, Né? isso é verdade. A minha, você é o que você quer ser. Você que determina o que você quer ser. Então, a partir do momento que você determinar o que você quer ser, você é capaz de fazer tudo. E que tem uma rede muito forte por aí, para apoiar todo esse movimento, né? A gente está aumentando e ampliando todos os dias, né, doutora? Sim, E estamos criando várias formas de formar essa rede, não só a nível municipal, estadual e federal, e aumentar e divulgar mais, e que Com a certeza. gente agradece imensamente a abertura desse canal, sim. que é importante, Elis, de verdade, que chegue às mulheres, Vai que elas chegar. não estão sozinhas, não estão mesmo, né? Sim. Nossa frase, não estão Com Fazer sozinhas. mesmo. E para mim, eu gostaria de deixar que elas transformem, né, essa dor, que hoje é dor, em valor, em contribuição, que você vai, a partir do momento que você encontrar essa força e sair, né? Eu falo sempre que você passa a mãozinha aqui e a sua asinha está aqui, né? Sua asinha de anjo está aí. Então, você encontra e daí você vai resgatar alguém, de alguma forma, com uma palavra, com uma ajuda, uma amiga. O não é? próprio exemplo, né? É. Se ela saiu, A a outra história- fala, a outra olha, eu vou vai. me espelhar, né? Sua história. E aí está a sua força. Você vai empoderar alguém. Não pense que você não tem poder. O seu poder está aí e você vai empoderar outra pessoa assim que você puder. Não é? Com certeza. Bom, gente, é fantástico estar com vocês, assim, ficaríamos horas aqui, né, nessa conversa que é muito boa, agradável, com bastante conteúdo e dica para vocês. E a minha dica para vocês é: viva a sua real identidade, porque a sua história tem valor. Todas as histórias têm valor. Exatamente. Então, a real identidade é isso.
Então, minha gratidão para você, Sandra. Gratidão, Sandra, nossa. que vai voltar agora, mas daqui a pouco ela está de volta aqui no Brasil de novo, vai nos dar a oportunidade de ouvi-la mais uma vez. Neuzinha, obrigada pela conexão, por esse trabalho incrível que você desenvolve aí, de unir propósito e unir pessoas, né, com toda essa energia espiritual que você tem e a sua energia vibrante, né, que além de unir pessoas, vai contagiando todo mundo que está ali em volta, assim, parece que ela coração, vai assim enorme. girando em torno das pessoas. Gratidão pela sua vida, a sua vida, que eu soube aí que amanhã é mais um ciclo que a gente vai comemorar. Amanhã. Ai, Tem danada, não festa, falou né? nada. Amanhã tem mais. Eu fiquei sabendo, falei, a gente tem que falar que é mais um ciclo de uma meu jornada. filho, ela é aí uma de- bem quietinha, tava Bem quietinha. Ela Mas- nasceu no mês da mulher. Ai, que fofa. Tem uma responsabilidade dupla, né? Nasci no mês da mulher. É, isso aí. Exatamente. Doutora Maria Helena, eu quero agradecer a disponibilidade Eu de que estar aqui, agradeço. né? Foi Com uma tanto honra participar. conhecimento, com tanta isso. história de superação que traz aí, né? Do trabalho que a polícia vem fazendo, do apoio que as mulheres têm tido. Sim. É, Acho Quero que os anos de trazer idade aqui- também contam um pouco. quero trazer também aqui, né? A gente Um marcar pouco para de trazer idade. a Lourdes, da A Guarda comandante Municipal, a Lourdes, comandante sim. Lourdes, que tem um Sim. trabalho fantástico. Maravilhosa. Fantástico. Sim. Então, assim, são Também pessoas... da rede, É da né? A rede. Guarda É da Municipal rede. que está Nossa, trazendo um parceira trabalho nossa, maravilhoso. Uma parceria incrível. Ela é excelente. E eu fico honrada com a presença de vocês A aqui, honra é toda né? nossa. De estar com a gente e trazer tanto conteúdo. E você que está aí, eu espero que você tenha aproveitado esse momento e que você utilize todo esse material, todo esse conhecimento que foi trazido aqui hoje, não só para você, que isso não acabe em você, mas que você seja uma ferramenta, um instrumento multiplicador de transformação na vida de outras famílias, não só das mulheres, mas desse marido, dessas crianças, dessa família que está sendo colocada também na sua frente. Porque você também tem uma grande missão de transformar a mente e o ambiente das pessoas. Deixa seu like, compartilha essa live e se inscreve no nosso canal. Eu vejo você semana que vem. Um grande abraço e a hora é agora.